Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização do meu Ficus altissima, uma planta que eu já cuido há algum tempo, que eu fiz uma poda há alguns meses atrás e ela rebrotou, ficou bem bonita, com um aspecto e uma aparência de mini árvore. Então eu vou mostrar pra você, porque eu achei muito bonita e também quero compartilhar com você para você ver como vão ficando as plantas após as podas, os procedimentos que a gente vai fazendo a partir do crescimento delas. Então acompanhe o conteúdo de hoje comigo. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos aqui do canal. Se você gostar do conteúdo de hoje, comenta, me conta o que você achou, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas e agora vem comigo pro conteúdo de hoje. Olha só, vou mostrar pra você como está esse Ficus altissima. O Ficus altissima, algumas pessoas acham que ele é um Ficus elástica. Ele não é um Ficus elástica, apesar de ser da mesma família dos ficus, né, que é inclusive pertencentes à família das Moraceae, que é um grande grupo de árvores que inclui não só os ficus, mas também a jaca, a amora, plantas inclusive de porte grande, árvores grandes. Então o Ficus altissima não é um Ficus elástica, ele é muito mais parecido geneticamente com o Ficus bengalensis, que é um ficus também tradicional, né, com folhas mais assim ovaladas, mais opacas também e um pouco mais finas. Elas são mais flexíveis e não tão grossas, né, e resistentes, coriáceas como as folhas de um Ficus elástica, por exemplo. O Ficus altissima também é uma planta variegada. Variegada porque sofreu uma mutação genética, então a variegação clássica, né, nas folhas aqui, onde, por exemplo, perceba que essa parte aqui tem um verde mais escuro, é uma variegação quimérica, e aqui tem um verde mais claro, ó, fazendo então esse contraste de cores. No caule também é possível visualizar, vou virar aqui para te mostrar, olha só. Então aqui, ó, tem, né, a presença da variegação no caule da planta, ó. É bem interessante. Conforme vai ficando mais um caule mais antigo, mais velho, a gente, claro, não consegue observar e perceber a variegação, né? Porque ele fica mais acinzentado, mas quando ele ainda é mais jovem, igual aqui, por exemplo, é possível visualizar a variegação, que é bem interessante. As folhas, então, tem esse formato, ó, com essa parte aqui mais próxima do caule, mais gordinha, e a ponteira um pouco mais fininha, fazendo uma folha então bem delineada. Ele também tem esses traços aqui centrais da região do centro, né, para as extremidades das folhas. Então é uma folha bem bonita, bem ornamental. Olha só como elas crescem. Elas podem ficar cada vez maiores, né, mais ou menos desse tamanho aproximadamente. E aí, essa planta é muito interessante, gente. Cada folha, por ser uma planta variegada, tem uma característica diferente. Algumas têm menos variegação. Então, veja, essa aqui tem mais variegação nas bordas. Outras podem ficar muito variegadas, como, por exemplo, aqui. Então, esse galho aqui dessa planta é o mais interessante, porque ele veio com variegação total. Então, as folhas aqui, ó, são totalmente variegadas. Por isso que elas, inclusive, são mais amarelinhas, ó. Olha aqui, por exemplo, nessa folha dá para perceber bem um pouquinho de parte mais clorofilada, né, uma parte mais verde, e o resto todo mais amarelado, né? É um galho que teve a produção de bastante variegação, e aí ele fica super amarelo. Olha como é lindo. Aqui nesse caso, a folha já fez praticamente metade. E aí, cada uma tem uma característica diferente. Isso que é legal de ter uma planta variegada. As folhas nascem através dessa estípula, que é esse catafilo aqui, essa estrutura que protege as novas folhas. Quando a folha vai surgindo e crescendo, elas caem. O Ficus altissima também é uma planta que tem característica um pouco diferente do Ficus elástica, por exemplo, e ele cresce com os galhos mais abertinhos, mais para as laterais, assim, como se estivesse abrindo os braços mesmo. Eles não crescem tão para cima, né, tão verticalmente quanto os Ficus elásticos. Eles crescem mais laterais, assim, formando então esse aspecto, olha, e essas características bem interessantes nessa planta.
Essa planta, olha só, então ele era um único galho, eu fiz uma poda nele, e aí eu podei aqui, ó, mostrei em vídeo inclusive, e ele gerou alguns novos galhos, 1, 2, 3 e 4 aqui, esse aqui tá menor, não se desenvolveu muito bem, aqui também acordou, esse menorzinho, e um outro lateral aqui, mas eles não cresceram, geralmente cresce em torno de 3 galhos mesmo, quando a gente poda a planta, e olha só, eu podei com aproximadamente 1 metro de caule, né? É o ideal para as podas, né? Inclusive para ter uma brotação satisfatória, mas você pode podar de acordo com o tamanho que você quiser, ou de acordo com as características da sua planta, ou de acordo com o que você quer que ela fique depois. E aí foram esses 3 galhos, né, que cresceram. E olha só, outra coisa interessante também. O Ficus Altissima, ele tem algumas características muito particulares. Aqui nesse caso, por exemplo, a variegação dele nas folhas mais antigas, ela vai um pouco que sumindo, ela vai desaparecendo, ficando mais oculta, né? Então, as folhas mais novas ficam com a variegação bastante acentuada, olha só, é bem visível. Já as mais antigas vão ficando um pouco mais escuras. Aqui, por exemplo, ó, dá pra ver que era uma região variegada, mas foi perdendo a variegação, porque as folhas mais antigas naturalmente vão ficando mais opacas mesmo. Igual aqui nesse galho, por exemplo, que é bem variegado, ó, olha essa folha mais jovem, como que ela é tão amarelinha. E olha as mais antigas, que também já foram muito variegadas e bem amareladas, mas agora estão mais opacas, né? Então, essa é uma característica dessa planta também. Diferente dos Ficus elástica também, o Ficus altissima tem um caule um pouco mais acinzentado. Então, olha só, ele tem a característica de um caule bem arbóreo mesmo, e ele fica bem na coloração cinza. Olha aqui para você ver. Inclusive, aproveitando para te mostrar, que ele também gera raízes aéreas, consideradas e chamadas raízes auxiliares aqui nas laterais dos galhos, quando os galhos vão ficando mais antigos, como aqui, por exemplo, né? E aí elas, inclusive, vão penetrando aqui no solo e podem, né, crescer, enraizar ali e continuar crescendo. Elas vão engrossando e formam um acabamento até, né, nesse vaso. Se você quiser, pode cortar, mas elas também fazem parte da genética dessa planta. Então, é como se fosse, né, mais um detalhe desse ficus que é tão bonito. E aí, olha só, ele realmente ficou muito lindo. Eu adorei essa planta após as brotações e eu achei que ficou muito interessante. Olha só, uma visão mais ampliada. Ficou com um formato de mini árvore que eu gostei muito. Então é isso, gente. Eu queria mostrar para você como que foi interessante essa planta após a poda, né? Então, olha só, vale a pena, né, podar. O Ficus altissima, inclusive, é conhecido e considerado a árvore do conselho, né? Existe uma história por trás dele, né, de que Buda, por exemplo, sentou embaixo de uma árvore para meditar, ou de uma árvore como essa. Então ele é considerado como árvore do conselho também por esse motivo. Então é uma planta também que carrega consigo um significado místico, né? E o Ficus altissima, gente, ele gosta de local mais ensolarado. Ele vai preferir locais mais ensolarados porque o sol vai fazer com que ele produza folhas mais variegadas. Então menos sol, ele também vai ficar mais opaco. Tem que ter atenção com a luminosidade para essa planta. Ele até sobrevive dentro de casa ou em ambientes internos, mas precisa de muita luz, de preferência algumas horinhas de sol direto. Ele também gosta de muita água. Esse é um ficus que particularmente precisa de muita hidratação, e quando a gente corta ele também libera mais látex, até porque ele possui dentro de si, nas estruturas aqui, mais água, né? Mais líquido, mais seiva. Então por isso, quando a gente corta tanto as folhas quanto os caules, ele também libera mais látex, que é outra característica particular dessa planta, que inclusive, né, é muito comum dos ficus em geral. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar essa atualização do Ficus altissima. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e me conta o que você achou. Se ainda não é inscrito ou inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Um abraço para você e até a próxima.